passar a sua proposta. Semana que vem, o Estado do Rio Grande do Sul vai estar lá em Brasília, tem num outro processo desse de seleção com 4 outros estados, por um projeto aí de uma multinacional, na área de software, desenvolvimento de software. Então, terão outros quatro estados, que são os tradicionais aí que militam nessa área: Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, onde esse setor é forte. Então, assim que nós envolvemos os estados, né? E a partir daí é a empresa que decide, bom, desses estados, quais eu quero visitar para conhecer ali, me interessam mais, e ver na realidade se aquilo que foi apresentado efetivamente existe, está lá. E daí o Estado passa até a ter uma liderança nesse processo com o investidor em um acompanhamento da Apex Brasil junto. Obrigado, Alexandre. Agora nós temos 2 perguntas para você, Walter. A primeira, acho que é de bate-pronto, diz assim: qual o percentual da produção da Marco Polo é fabricado no exterior? Nós temos hoje em torno de 70%, né, tirando o crescimento que nós vamos ter na Índia, mas em torno de 60% a 70% é produzido aqui no Brasil, tanto para o Brasil como para as exportações. Então, produção para o mercado brasileiro e produção para o mercado onde nós exportamos, em torno de 60% a 70%. As outras fábricas que detêm em torno de 30% a 35%, como eu falei, elas estão num crescente. Por que estão num crescente? Por exemplo, a fábrica da Argentina, ela já tem a sua capacidade já regulada pelo próprio mercado, a Colômbia, a mesma coisa, o México, nos últimos anos teve uma pequena queda, deve recuperar, mas os números não são tão grandes. A África do Sul equilibrada, o Egito, por enquanto, quase nada, né, porque em função da situação. Vem da Austrália também, equilibrada, vem da Índia, um crescimento muito grande para os próximos 2 anos. A fábrica que nós estamos terminando de construir é uma fábrica que hoje produz em torno de 7, 8 mil unidades. Ela vai chegar nos próximos 2 anos a produzir 25 mil unidades, só esta fábrica. Então, isso vai fazer com que o que é fabricado no Brasil, para mercado Brasil e exportações, e o que é produzido nas fábricas restante do mundo, fique praticamente 50-50 para cada um desses dois blocos nos próximos 2, 3 anos. É muito interessante esse movimento para a Índia, né? E eu posso citar outra empresa gaúcha, né, a Aperto, que faz terminais bancários, sim, que também está abrindo uma fábrica na Índia. Então, acho que isso é um ponto aí de atenção para as grandes empresas gaúchas que estão se expandindo. A outra pergunta, de certa forma, foi visitada já, mas diz assim: por que a Marco Polo não está na Turquia e no Japão? Do César Del Bosco, da Secretaria de Fazenda. Bom, a Turquia tem uma razão muito especial. A Turquia, o foco basicamente da produção da Turquia é voltado realmente para o mercado europeu, e nós tínhamos uma fábrica na Europa, em Portugal, que atendia essa área europeia. Com a queda vertiginosa no nosso negócio do mercado europeu, como eu disse, nós fechamos a fábrica de Portugal. E nós, em função da alta concorrência, porque existem grandes fabricantes de ônibus na Turquia, importantes fabricantes, como eu disse, voltados para o mercado europeu, e há uma série de barreiras de entrada para o nosso produto, como fabricante, nós optamos de não entrar na Turquia, até porque a Turquia, como eu disse, o foco é no mercado europeu e nós abandonamos, por enquanto, o mercado europeu. Por isso, a opção de termos feito a fábrica no Egito, que é um mercado muito maior para o nosso negócio do que a própria Turquia. Então, por isso a razão do Egito. O Egito é para nós atendermos toda essa região do Oriente Médio e o norte da África. Nós temos que lembrar o seguinte: dentro do mapeamento, aquele que eu comentei, que a gente fez um mapeamento das regiões, o ônibus, ele é um meio de transporte que é para países que não têm dinheiro
para se movimentar em avião, para se movimentar em metrô. Para vocês terem uma ideia, um investimento de um metrô e uma linha segregada, como os BRTs que vão ter aqui em Porto Alegre, a diferença chega a 20 vezes em investimento e a 20 vezes em tempo. Um metrô é para 3, 4 legislações. E um BRT é para meia legislação. Um BRT, em 2 anos, nós conseguimos fazer o sistema funcionar. Então, o nosso foco são países que estão em desenvolvimento e que estão usando ônibus para a população começar a se movimentar. A África do Sul, para vocês terem uma ideia, a África do Sul, as pessoas vão trabalhar a pé, às vezes de bicicleta. Então, por isso que para a Turquia, que é um mercado já com foco europeu, nós optamos por não entrar. O Japão é um mercado que cada ano decresce o mercado de ônibus. A cada ano que passa, nós olhamos o Japão. Há muitos anos atrás, tivemos uma grande montadora de caminhões, que também fabrica chassi, que nos procurou para o projeto, não só Japão, projeto mundial. E nós vimos que o mercado japonês, cada ano que passa, ele decresce. Ele é um mercado que está encolhendo. Justamente por causa disso, porque é um país muito rico. Né? Então, um país rico utiliza outros recursos para transporte público. Chegou aqui mais uma para você, Walter. Da Maria Paula, da SDPI, diz assim: nesse modelo de internacionalização da Marco Polo, como é a relação com fornecedores? Os fornecedores locais aqui no Rio Grande do Sul te acompanham? Vários fornecedores nos acompanharam em vários projetos mundiais, dependendo, evidentemente, do país, da condição de existência de fornecedores locais. Nós temos, por exemplo, a MVC, que é um parceiro e fornecedor, né, que a Articola teve aqui hoje de manhã, eu vi na programação. Está indo conosco já para a Colômbia, está indo conosco para o México. A Esferos, que é um fornecedor de ar-condicionado, já se instalou no México, se instalou na Colômbia, está tratando de se instalar na África do Sul. Ou seja, evidentemente que nós favorecemos, e como a gente já conhece o caminho, e essas empresas, como eu falei, fora a Articola, mas são empresas que são menores, empresas que são pequenas e que não têm todo esse know-how de como se instalar. Então, a gente usou mais ou menos um modelo como as montadoras fazem, ou seja, trazendo alguns fornecedores para perto. Uma coisa que é importante citar é o seguinte: a Marco Polo ela é muito verticalizada, ou seja, nós gostamos de fazer quase tudo dentro de casa. Né? Então, isso significa que os nossos fornecedores podem ser, inclusive, fornecedores locais. Muitas vezes, o fornecedor aqui do Rio Grande do Sul, ele acaba não tendo a justificativa de ir para um determinado país. Ou seja, sair daqui, por exemplo, para ir para a Índia, onde nós temos quase todos os produtos feitos em casa e com uma cadeia muito grande de fornecedores, que às vezes com um custo muito melhor. Né? E, às vezes, nós estamos, inclusive, trazendo algumas coisas de fora. Mas vários países nós temos levado alguns parceiros e alguns fornecedores junto conosco. Bom, não havendo mais perguntas, eu queria agradecer a participação e eu acho que foi um evento muito importante que trouxe muita informação para que a gente reflita e se prepare melhor. Obrigado. Nós vamos começar, então, com uma revisão aqui do que nós vimos ontem, né? E vamos para a sequência, então. Eu vou direto para os painéis 1, 2 e 3. Painel 1, Economia Internacional. Nós tivemos aqui as palestras do André Scherer, da FEE, do André Cunha, da URGS, a participação do Eduardo Kuhn, da Articola, com o secretário Enéas na moderação. Pontos principais que nós vimos aí: a evolução da lógica da localização ou da alocação do capital, com uma linha do tempo indo de 1960 até a atualidade, com especial atenção para questões, não é, da dimensão financeira passando a ser a norteadora das definições de alocação de capital, principalmente a partir dos anos 80, e o conceito de cadeias de valor, cadeias globais de valor, né, culminando na constatação da região da Ásia, né, como uma região onde essa lógica da regionalização se mostrou uma lógica ganhadora. Entretanto, né, o André Scherer também nos chamou a atenção para o fato
da necessidade de olharmos aí com uma lupa e com outras lentes a questão da China em especial, né? Porque dependendo do medidor que se usa, a gente tem a impressão que a China, em função da sua movimentação comercial, tem uma determinada relevância nesse processo, que sem sombra de dúvida é grande, mas quando se olha sobre o valor adicionado, medido nas operações, a gente vê que um mesmo produto, no caso aqui um iPhone, né, lá a China contribui com uma parcela marginal da agregação de valor, enquanto quem de fato está se apropriando de valor aí, do ponto de vista do conteúdo tecnológico e material, pelo menos, são outros países, mas de novo ali estão alguns países da própria Ásia, como o Japão, a Coreia, entre outros. Embora a China não seja um país que naquele contexto asiático venha se destacando como um país de valor adicionado relevante, né, isso nos traz ainda uma preocupação maior quando nós comparamos a China com o Brasil, porque a gente vê que o Brasil está estagnado, né, e a China um crescente muito grande em termos de valor adicionado per capita. Outro conjunto de questões que foi trazido, nós vivenciamos, além dessa estagnação, né, do valor adicionado per capita, a perda de capacidade de atração de investimentos externos diretos relativamente a outras nações do mundo. Essa inércia, então, nos trazendo, né, uma certa amarração e aquela impressão que foi colocada aqui da Alice na País das Maravilhas, corre, 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 mas não sai do lugar, porque os outros estão correndo, ou uma boa parte dos outros países correndo tanto quanto ou mais do que nós, e a necessidade, então, de mudanças de ordem institucional para a adequação do Brasil a essas novas regras do jogo, não é? Ainda com destaques aí trazidos pelo André Cunha, né, a necessidade de que essas inovações institucionais, elas, por exemplo, no campo da política de desenvolvimento, elas sejam realizadas de tal forma que, né, essas políticas sejam coerentes, e aí a gente pode fazer um paralelo interessante com a nossa política industrial, que tem um escopo amplo, que atende à questão de políticas seletivas, com a seleção de setores estratégicos, também são horizontais, porque tratam de outras questões transversais, como infraestrutura, recursos humanos, etc. E a questão da necessidade do pensar a nossa política de desenvolvimento a partir também de questões macroeconômicas, que é o que nós estamos fazendo em alguma medida aqui nesse seminário, né? Necessidade de que sejam efetivas, com foco em fatores que tragam competitividade estrutural, não só conjuntural, e a necessidade também de que sejam coordenadas, e eu grifei a palavra coordenadas, aí vocês vão ver no final, faço uma apanhada do que apareceu mais no nosso seminário, e essa necessidade de coordenação das políticas de desenvolvimento é uma das coisas que mais apareceu no nosso seminário. A gente teve ainda no painel 1 o caso da Articola, não é? E um destaque aí foi a questão dos fatores que a Articola vem utilizando para fazer a sua seleção de onde instalar plantas ou realizar parcerias, né? Está funcionando? Alô? Está funcionando? Tem que ligar no verdinho ali, ó. Alô? Bom, a questão do caso da Articola, então, foi destacado que, dentre os fatores para a seleção de localização, estão principalmente fatores que foram caracterizados como estratégicos, a questão de mercados, clientes, clusters, né, e competências disponíveis, assim como em algumas situações, né, a sua localização já está pré-definida, é o caso de quando se procuram joint ventures ou outras parcerias ou aquisições. E aqueles outros fatores, né, como benefícios tributários, logística, etc., também participam da seleção, mas estão num nível de relevância menor, pelo menos no caso da Articola. Uma questão proposta, um desafio trazido para nós aí pela Articola foi a seguinte pergunta: escuta, nós deveríamos escolher países, mercados, né, ou deveríamos escolher cadeias, né, globais de agregação de valor, olhando também para as empresas multinacionais nesse contexto, para focar os nossos esforços de promoção comercial e atração de investimentos? Essa é uma pergunta que nos foi colocada e que nós temos que pensar a respeito dela.
E ainda uma outra sugestão, né, entender a estratégia das empresas locais para buscarmos sinergia entre os nossos esforços e os esforços que já vêm sendo realizados pelas nossas empresas gaúchas, né, multinacionais, que já estão se internacionalizando há algum tempo. No painel 2, nós tivemos o Roberto Alvarez, da BDI, né, o Cristiano Bus, da Stara, e a mediação do Carlos Henrique Horn. Eu destaco aqui os seguintes itens. O Alvarez nos trouxe a ideia de que a política industrial do Brasil está em constante crescimento, né? Vem da PITSE, do PDP, depois o Plano Brasil Maior, assim por diante. A questão do processo de construção institucional vem se mostrando como um dos fundamentos e uma das questões mais importantes nesse processo, do ponto de vista do palestrante. Exemplo, né, de pontos de melhora ao longo do tempo é a questão da coordenação do tema da inovação, que ainda está relativamente disperso, né? Então, de novo, aparece a questão da coordenação aqui como um elemento chave e um desafio para frente. A inovação, então, como elemento central para a estratégia de desenvolvimento, aquela ideia da pesquisa que mostrou no 95% aí da produção industrial brasileira, empresas que inovam e diferenciam produtos, pagam melhor e empregam mais, né? E dentre esse grupo, as que se internacionalizam ainda geram mais empregos e mais qualificados, né? De novo, a questão da coordenação como um elemento chave. E a respeito das experiências, né, da BDI na área internacional, duas agendas, né, a Agenda Sul-Sul e a Agenda com o Norte. Na Agenda Sul-Sul, os focos em integração produtiva, inclusive alguns projetos onde nós aqui estamos envolvidos, e a questão da promoção comercial na carona do apoio ao desenvolvimento. E aí aquele caso da Venezuela, onde o Brasil ajudou a Venezuela em 7 projetos de empresas de interesse da Venezuela e levou junto lá um portfólio de empresas nossas que poderiam prestar serviços ou serem fornecedoras, que já teria, né, a partir do investimento de R$1 milhão de reais, gerado mais de 100 milhões de negócios para empresas brasileiras. E a Agenda Sul-Norte com foco, então, no desenvolvimento de parcerias, especialmente na questão tecnológica, né? E foram citadas, então, aí as experiências dos diálogos de inovação com Estados Unidos e Suécia. Destaques ainda trazidos pela Alvarez, a ideia de que a agenda internacional, o plano de ações internacionais é algo de longo prazo, difícil, não é? Um esforço contínuo, e a ideia de fazer sempre a vinculação aí de missões governamentais, estaduais, com federais e assim por diante, como uma forma de aproveitar aí recursos em potencial no ambiente de forma mais sinérgica. A atenção para o fato de que não é possível pensar a política industrial sem pensar a inserção internacional, né? E um alerta. Olha, nós estamos num processo de construção, comparativamente com a Coreia do Sul, enquanto a Apex tem 7 centros espalhados no mundo, né? A agência coreana, né, similar, tem mais de 100 centros de negócios já instalados no mundo. Então, é um jogo complicado. E o desafio aí de virmos a ser mais audaciosos. No caso da Stara, a gente tem um bom exemplo de quem foi mais audacioso, né, assim como o caso anterior da Articola. E aí o que chamou a atenção foi a ênfase dada à questão da mudança de modelo mental a partir de um determinado momento na história da Articola, onde ela quase foi vendida para uma empresa internacional, externa, não é? E a partir do momento, então, onde a empresa muda a sua lógica e passa a colocar a inovação como elemento central de competitividade, né? Cresceu 11 vezes em 6 anos, 59% do faturamento com produtos lançados nos últimos 3 anos, 19% do faturamento, embora seja uma empresa de máquinas e implementos agrícolas, está em software e hardware, centros de home office, né, espalhados em 13 locais diferentes no mundo, né? Então, essa ideia aqui que já vinha sendo colocada anteriormente, a necessidade de inovações institucionais trazida para o âmbito de uma empresa, que fez uma mudança institucional na sua diretriz política de competitividade para inovação. O painel 3, com o Lelis e o Petri da Apex, o Walter da Marco Polo e a mediação do Aloysio,
com os seguintes destaques. Bom, primeiro, a Apex tem uma metodologia para identificar oportunidades de promoção comercial em 33 mercados-alvo, mas está focando hoje naqueles mercados ditos em desenvolvimento, África do Sul, Arábia Saudita, China, Estados Unidos e Rússia, e mercados em consolidação, Angola, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru.